No dia seguinte, acordei cedo, não dormi direito. A imagem dela sentada naquele chão queimado me seguia até no escuro do quarto. Fui até o cartório da cidade. Pedi registro da casa, da igreja, do pastor morto. O escrivão, um senhor de óculos trincado e voz baixa, puxou a pasta velha. Abriu devagar, como quem mexe em coisa que fede. Nome dele era Elias Teodoro, 32 anos. Registro de óbito, causa desconhecida por falta de perícia. Mas o laudo do hospital diz: queimadura de 3º grau, corpo quase reconhecível. E a polícia? Encerraram como curto-circuito. Mas olha isso aqui. Ele puxou uma folha separada. Denúncia anônima feita uma semana antes do incêndio. O pastor está dizendo coisas que não devia. Vai dar problema. Alguém sabia o que ia acontecer, falei. Todo mundo sabia, respondeu ele. Mas ninguém queria ser o primeiro a falar. Fechei a pasta. Na saída, um rapaz me parou na calçada. O senhor está mexendo com coisa perigosa. Quem é você? Filho do delegado da época. E vou te dizer uma coisa. O homem que mandou queimar aquela casa ainda vive aqui. Quem? Ele hesitou, mas apontou com a cabeça. Dono da madeireira na entrada da cidade, Antônio Muniz. A raiva subiu seco no peito. Não por mim, mas por ela, pelo Elias, pelo filho que ia nascer com a história manchada antes de dar o primeiro choro. Da mesma hora entrei no carro, e enquanto o sol batia no vidro, só uma frase ecoava. Se ele vier atrás, então o mundo ainda tem salvação. E eu fui. A madeireira era grande, cercada de caminhões, pó de serra e um silêncio que não combinava com o barulho das máquinas. Pedi para falar com o dono. Deram um nome, Senhor Muniz. Esperei uns minutos e ele veio. Camisa polo cara, barriga estufada, olhar de quem já viu tudo e aprendeu a esconder o que não devia. Pois não. Vim conversar sobre o pastor Elias Teodoro. Ele parou, rápido, como quem leva um tapa invisível, mas disfarçou. Não conheço. Ele morava no alto do Morro das Almas, pregava na cidade, morreu queimado. Ele cruzou os braços. Isso foi tragédia, antiga, melhor deixar enterrado. E por que tem gente dizendo que o senhor sabia de tudo? O sorriso dele murchou. Gente fala demais, ainda mais quando sente culpa por não ter feito nada. A frase bateu seco. Ele fez algo errado? Ele começou a dizer que Deus não morava nos templos de luxo, mas sim nos barracos, nas ruas. Estava querendo desorganizar o sistema. Sistema de quê? Da paz, da ordem, da obediência. Aí eu vi. Não era o que ele dizia, era o que ele não dizia. O medo, a raiva contida, a arrogância de quem acredita que verdade pode ser apagada com fogo. E a mulher dele? Ele riu. Essa maluquinha grávida do quê? De esperança? E aí o sangue ferveu. Me levantei. Pois saiba que ela voltou e não está mais sozinha. Ele travou. Ela devia ter ficado sumida. Tem coisa que, quando volta, destrói mais do que constrói. Às vezes, é preciso destruir para reconstruir. Virei as costas, mas antes de sair deixei uma frase. A luz que vocês tentaram apagar está prestes a nascer. Voltei para casa com a frase dela na cabeça. A luz só aparece para quem aceita ficar no escuro primeiro. Soava como aquelas charadas de livro antigo, ou como conselho de vó que vem embrulhado em enigma. Passei a noite revirando isso. Não li e-mail, não atendi chamada, não revisei contrato. Eu pensei. No outro dia fui atrás de câmeras de segurança da rua. Pedi para o meu segurança particular falar com um conhecido na central da prefeitura. Depois de umas horas, consegui.
Lá estava ela. Imagem borrada, preto e branco, mas era ela. Saindo do abrigo com a mochila no ombro, uma garrafinha de plástico pendurada e um envelope na mão. Parei a imagem. Dei zoom. Era um envelope amassado com uma palavra escrita em caneta vermelha. Voltar. Pronto. Mais um mistério para a coleção. Mostrei para o rapaz da câmera e perguntei: consegue rastrear para onde ela foi? Ele: olha, tem uma câmera no terminal de ônibus da esquina. Se ela passou lá, talvez... Corri até lá. No vídeo seguinte, ela estava mesmo na rodoviária. O que chamou a atenção foi o jeito com que ela andava. Devagar, como se sentisse dor. Uma dor que não era física, mas tipo quem carrega o peso de um passado que ninguém ajuda a empurrar. Mas o mais estranho foi que, mesmo com o barrigão, ela subiu num ônibus interestadual. Destino? Santa Teresa de Minas. Cidadezinha de nada que eu nem sabia onde ficava. A moça da bilheteria confirmou. Ela comprou só uma passagem, com moedas. E antes de entrar no ônibus, deixou esse bilhete aqui cair, mas não deu tempo de devolver. O bilhete dizia: se ele vier atrás, então o mundo ainda tem salvação. Aquilo me travou. Ela estava me testando, me esperando ou só jogando palavras para o universo? O fato era que aquela mulher sabia de mim. Sabia mais do que devia. E cada passo que ela dava me puxava para dentro de uma história que não era minha, mas parecia escrita para mim. Peguei o primeiro jatinho da empresa, mandei buscar a localização de Santa Teresa e avisei para o meu assistente: cancela todas as reuniões da semana. Mas, senhor, e o contrato com o grupo espanhol? Se for para perder dinheiro, eu perco. Mas se eu perder essa mulher, eu perco o que me restou de alma. E assim eu fui, atrás de uma mulher sem nome, com um filho que ainda nem nasceu, mas que já estava ensinando a um milionário o que é viver. Santa Teresa de Minas parecia cenário de filme antigo. Casas com tinta descascando, praça central com igreja fechada por reforma e um cheiro de café recoentado que dominava o ar. Desci do carro alugado, paletó no ombro e uma pergunta na boca. Ninguém falava. As pessoas me olhavam como se eu fosse policial, pastor ou cobrador. No mercadinho da esquina, tentei. Boa tarde. Eu estou procurando uma moça grávida. Passou por aqui nos últimos dias. Tá falando da forasteira? Disse o dono, coçando a barriga. Talvez. Ela veio de ônibus essa semana. Ela ficou na pensão da dona Louga, mas saiu hoje de manhã. Disse que ia para um lugar chamado Morro das Almas. Aquilo me arrepiou. Morro das Almas? E onde fica isso? 3 quilômetros para dentro da mata. Trilha fechada. Ninguém vai lá desde... Desde quando? Ele hesitou. Desde que aquela casa pegou fogo. A do pastor que sumiu. Segurei a curiosidade. Peguei o caminho. Trilha úmida, árvores tortas, barulho de grilo e nada além do som do próprio pensamento. Subi o morro. Cada passo parecia mais pesado. E quando vi a casa, entendi o porquê. Era uma ruína. Teto desabado, paredes chamuscadas, mas lá estava ela. Sentada num banquinho de madeira, barriga à mostra, olhos no céu. Ela não se assustou, nem fingiu surpresa. Sabia que você vinha, disse como falando do tempo. Como você sabia? Porque quem carrega a luz sempre atrai quem anda no escuro. Eu não sabia o que responder. Não ali. Não diante dela. Esse lugar tem história, ela disse apontando as ruínas. E tem pecado também. Por que veio para cá? Porque aqui é onde ele morreu. Quem? Ela tocou a barriga com leveza e falou: o pai do meu filho,
Eu travei. O que ela tinha acabado de dizer soou seco demais para uma história tão profunda. O pai morreu? Mas como? Quando? Por quê? Ela levantou devagar, como quem equilibra o peso do mundo dentro da barriga. Foi até o que restou da varanda e apontou para um canto do chão queimado. Foi aqui, na noite em que ele disse que ia mudar tudo. Ele morava aqui? Ela sentiu. Era pastor, jovem, lindo, mas carregava tristeza nos olhos. Um tipo de tristeza que nem reza cura. Pregava para uma igreja que não queria ouvir verdade. E quando ele falou demais, botaram fogo com ele dentro. Eu senti o estômago revirar. Ela continuou. Ele sabia que iam matá-lo. Naquela última noite, ele só me abraçou e disse: se um dia você estiver sozinha, volta aqui, porque a verdade começa e termina nesse chão. Ela se virou para mim com uma serenidade que doía. Eu não tô fugindo, tô voltando. Tudo fazia menos sentido a cada frase, mas ao mesmo tempo parecia certo. Ela sabia o que fazia, sabia onde pisava. Mas o que me arrepiou de verdade foi o que ela disse depois. Eu não vim aqui para esconder meu filho. Vim para mostrar de onde ele vem. E você, que tem tudo, precisa saber disso. Por que eu? Ela me olhou. Fundo. Sem medo. Porque você carrega um tipo de vazio que o dinheiro nunca vai preencher. E esse vazio parece com o que matou o pai do meu filho. Nesse momento o vento soprou forte. E por um segundo eu juro que senti cheiro de fumaça. Fumaça antiga. Memória queimada. Ali, naquele morro esquecido, começou a doer um passado que não era meu, mas que me escolheu. Ela se sentou de novo, em silêncio. A barriga dela parecia mais pesada naquela tarde nublada. Não era o peso do corpo, era o peso da história. Quando tudo queimou, disseram que foi acidente. Mas eu vi os olhos de quem riscou o fósforo. Vi a covardia vestida de fé. Ela respirou fundo. A cidade calou. Enterraram ele sem missa, sem despedida. Disseram que era melhor assim, para não espalhar o escândalo. Me aproximei, mas sem saber o que dizer. E ela, com a voz quase falhando, sussurrou. Eu gritei por justiça. Mas justiça não houve mulher grávida sem sobrenome. Ali ela não chorava, mas os olhos pareciam marejados por dentro, secos, de tanto sofrer. E o que você quer agora? Perguntei. Ela me olhou, sem raiva, sem súplica. Quero que alguém escute, que alguém veja. Não para mim, mas para o meu filho. Para que ele saiba que nasceu de amor e de sangue também. Pela primeira vez na vida, eu fiquei mudo diante de uma verdade que não podia comprar nem apagar. Você tá sozinha? Ela sorriu fraco. Não, eu tenho ele aqui, disse tocando a barriga. E agora? Acho que tenho você. Essa frase me desmontou. Porque eu, que sempre evitei qualquer laço, qualquer dependência emocional, estava ali, envolvido numa dor que não era minha, mas que já morrava em mim. O vento soprou outra vez, dessa vez com cheiro de terra molhada. E eu entendi. Às vezes, a gente só precisa parar de fugir para começar a existir. No dia seguinte, acordei cedo, não dormi direito. A imagem dela sentada naquele chão queimado me seguia até no escuro do quarto. Fui até o cartório da cidade. Pedi registro da casa, da igreja, do pastor morto. O escrivão, um senhor de óculos trincado e voz baixa, puxou a pasta velha. Abriu devagar, como quem mexe em coisa que fede. Nome dele era Elias Teodoro, 32 anos.
Registro de óbito, causa desconhecida por falta de perícia. Mas o laudo do hospital diz: queimadura de 3º grau, corpo quase irreconhecível. E a polícia? Encerraram como curto-circuito. Mas olha isso aqui. Ele puxou uma folha separada. Denúncia anônima feita uma semana antes do incêndio. O pastor está dizendo coisas que não devia. Vai dar problema. Alguém sabia o que ia acontecer, falei. Todo mundo sabia, respondeu ele. Mas ninguém queria ser o primeiro a falar. Fechei a pasta. Na saída, um rapaz me parou na calçada. O senhor está mexendo com coisa perigosa. Quem é você? Filho do delegado da época. E vou te dizer uma coisa. O homem que mandou queimar aquela casa ainda vive aqui. Quem? Ele hesitou, mas apontou com a cabeça. Dono da madeireira na entrada da cidade, Antônio Muniz. A raiva subiu seco no peito. Não por mim, mas por ela, pelo Elias, pelo filho que ia nascer com a história manchada antes de tu dar o primeiro choro. Na mesma hora entrei no carro, e enquanto o sol batia no vidro, só uma frase ecoava. Se ele vier atrás, então o mundo ainda tem salvação. E eu fui. A madeireira era grande, cercada de caminhões, pó de serra e um silêncio que não combinava com o barulho das máquinas. Pedi para falar com o dono. Deram um nome, Senhor Muniz. Esperei uns minutos e ele veio. Camisa polo cara, barriga estufada, olhar de quem já viu tudo e aprendeu a esconder o que não devia. Pois não. Vim conversar sobre o pastor Elias Teodoro. Ele parou, rápido, como quem leva um tapa invisível, mas disfarçou. Não conheço. Ele morava no alto do Morro das Almas, pregava na cidade, morreu queimado. Ele cruzou os braços. Isso foi tragédia, antiga, melhor deixar enterrado. E por que tem gente dizendo que o senhor sabia de tudo? O sorriso dele murchou. Gente o fala demais, ainda mais quando sente culpa por não ter feito nada. A frase bateu seco. Ele fez algo errado? Ele começou a dizer que Deus não morava nos templos de luxo, mas sim nos barracos, nas ruas. Estava querendo desorganizar o sistema. Sistema de quê? Da paz, da ordem, da obediência. Aí eu vi. Não era o que ele dizia, era o que ele não dizia. O medo, a raiva contida, a arrogância de quem acredita que verdade pode ser apagada com fogo. E a mulher dele? Ele riu. Essa maluquinha grávida do quê? De esperança. E aí o sangue ferveu. Me levantei. Pois saiba que ela voltou e não está mais sozinha. Ele travou. Ela devia ter ficado sumida. Tem coisa que, quando volta, destrói mais do que constrói. Às vezes, é preciso destruir para reconstruir. Virei as costas. Mas antes de sair, deixei uma frase. A luz que vocês tentaram apagar está prestes a nascer. Volví al cerro, aún con el sabor amargo de aquella conversación en la garganta. Con cada paso, mi mente repetía lo mismo. El que calla ante la injusticia, consiente. Ella me esperaba en silencio, pero esta vez no con tristeza, con firmeza. ¿Te vio?, preguntó. Me vio y tembló, pero lo ocultó con palabras. Asintió. Siempre tiemblan cuando se dan cuenta de que la mentira perdió la valentía. Esa noche decidió bajar. Mañana es domingo. Quiero ir a la iglesia. Habrá gente que no lo verá bien. Lo sé. Por eso mismo voy. Domingo, 9 de la mañana. La pequeña iglesia del centro estaba llena. Ancianos, jóvenes, curiosos. Y un murmullo incómodo. Ella
Entró despacio, vestida con sencillez, la barriga al descubierto, sin vergüenza. Los murmullos fueron inmediatos. «¡Es la loca del cerro! ¡La del pastor quemado! ¿Qué hace aquí?» Caminó hasta el altar, sin pedir, sin preguntar. El nuevo pastor, un joven inseguro, intentó interrumpir. «Hermana, este no es lugar. Este suelo fue regado con sangre. No hay mejor lugar para hablar», lo interrumpió firme. El silencio se apoderó del lugar. Y ella habló. Contó todo. El amor prohibido, la fe que incomodaba, la hoguera. Intentaron apagar la luz, pero está aquí, dijo, poniendo las manos sobre su vientre. Vi ojos llenarse de lágrimas y también vi rostros de cómplices enrojecerse. En el fondo, el señor Muniz se marchó antes de que terminara, con el orgullo herido y la culpa pesándole el traje. Pero esa mañana, por primera vez en años, el pueblo escuchó y no tuvo el valor de interrumpir. El discurso de ella en la iglesia se esparció como pólvora. El lunes ya el pueblo estaba dividido. Había quienes la llamaban santa y quienes querían que desapareciera de nuevo. Lo que nadie sabía es que ella tenía nombre. Ana. Simple, fuerte. Y por primera vez lo dijo sin bajar la mirada. «Ana de nadie. Ana por cuenta propia», me dijo, sonriendo suavemente. Pero el pueblo no sonrió. En la escuela los padres comenzaron a quejarse. En la plaza los ancianos murmuraban al verla pasar. En la iglesia, el nuevo pastor fue presionado para que no volviera. «Ella trae conflicto», decían. «Ella revive lo que debería estar enterrado», insistían. Lo que no sabían es que la verdad, cuando es enterrada viva, tarde o temprano, cava túneles con las uñas. El domingo siguiente apareció otra vez en la misa. Sola, barriga más grande, cabeza en alto. El pastor dudó. La gente murmuró. Pero una niña silenció a todos. Era una niñita del coro. Tendría unos 7 años. Bajó del altar, cruzó toda la iglesia y se paró frente a Ana. «¿Ya escuchó música?», preguntó, señalando la barriga. Ana sonrió, sin poder contener el llanto. Entonces la niña puso la mano sobre el vientre y empezó a cantar bajito, una canción de rueda, de esas bien antiguas. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier sermón. Los más duros bajaron la mirada. Los más escépticos tragaron saliva. Y ahí por primera vez, todo el pueblo pareció entender. A veces se necesita un niño para enseñar a los adultos a reconocer un milagro. Al salir de la iglesia, nadie le habló a Ana, pero tampoco nadie la miró con desprecio. Era el comienzo, pequeño, frágil, pero era el comienzo. Y yo empecé a sentir que ese lugar, tan pequeño en el mapa, podría ser lo suficientemente grande para reiniciar el mundo de alguien. Era de madrugada. El pueblo dormía en un silencio húmedo, de esos que solo aparecen antes de la tormenta. Y la tormenta llegó. Lluvia fuerte, truenos partiendo el cielo, relámpagos iluminando techos viejos. Yo estaba solo, leyendo en un cuartito de la posada cuando sonó el teléfono. Era doña Olga, desesperada. «Rápido, Ana está gritando de dolor. Se le rompió la fuente». Tomé el coche como quien corre a salvar el mundo. Pero en el camino se fue la luz. Todo el pueblo a oscuras. Faroles apagados, sin señal, sin hospital cerca. Llegué y encontré a Ana en el suelo de la habitación, sudando, pálida, gritando bajo, como si quisiera esconderle el dolor a su hijo. «Ayúdame», fue todo lo que dijo.
Me bloqueé, no por miedo, sino por desesperación. Tomé a Luz en brazos, y su nombre nunca tuvo tanto sentido. Ahí, con ese bebé en mi pecho, entendí que estaba a punto de perder algo más que una mujer. Estaba a punto de perder la única oportunidad de no volver a ser el hombre vacío que siempre fui. En la sala de partos, ella luchaba por vivir. Y yo, sentado en un banco de madera dura, sudando frío, orando por dentro aunque no supiera rezar. Pensé en todo. En los contratos que firmé sin leer. En la gente que herí por vanidad. En las veces que la soledad fue disfrazada con champán caro. Y ahí, con el niño durmiendo en mis brazos, hice una promesa muda. Si ella sale viva, nunca más volveré al vacío de donde vine. Después de una eternidad, salió la médica. Fue por poco, perdió mucha sangre, pero estará bien. Lloré otra vez, sin vergüenza, sin contención. Cuando ella despertó, aún débil, me miró y dijo, «No me dejaste». Le tomé la mano, «Nunca más». Y ahí en ese cuarto pequeño, con olor a alcohol y silencio, fui salvado por la mujer que casi muere y por un niño que aún no sabía mi nombre. Después del parto el pueblo parecía otro. El sol salió tímido, como quien respeta un dolor superado. Ana dormía tranquila, exhausta, y el bebé en la cuna hacía un ruidito de quien sueña cosas buenas. Yo me quedé ahí parado, observando, sin decir nada, solo sintiendo. Pero al salir a buscar café, algo me inquietó. En la acera del hospital, una mujer me observaba. Abrigo oscuro, cabello recogido, ojos hundidos. No dijo nada, pero tampoco disimuló. ¿Puedo ayudarla? Ella dio la vuelta y se fue sin decir palabra. La seguí, pero desapareció en la plaza. Volví y le encontré a la enfermera. Se puso pálida. ¿Esa mujer vino aquí la noche del incendio? ¿Cómo así? Asistía a los cultos del pastor Elías, pero nunca quiso hablar con nadie después. ¿Tiene nombre? Nadie lo sabe. En ese momento mi mente se iluminó. Esa mujer era una pieza que no encajaba. Alguien que vio lo que no debía, cayó por miedo, y ahora volvía. Se lo conté a Ana cuando despertó. Ella se puso pálida, muy pálida. La recuerdo, susurró. En el velorio estaba al fondo de la iglesia. Lloraba, pero no se acercó a mí. ¿Crees que sabe lo que pasó? Ana respiró hondo, o sabe demasiado, o carga la culpa de alguien. Entonces decidí actuar. Le pedí a mi asistente contratar a un detective privado. Quería saber quién era esa mujer, de dónde venían y por qué regresaba justo ahora. Porque si hay algo que la vida me enseñó, es que la culpa no toca la puerta por casualidad. Y esa mañana supe, la historia aún no había terminado. Era un día para estar en paz. El bebé mamaba tranquilo, Ana sonreía suavemente, y el sol por fin brillaba sin culpa en ese rincón del mundo. Pero la vida siempre prueba a quien empieza a ser feliz. Fue al final de la tarde. Ana comenzó a sudar frío. Dijo que se sentía mareada y luego sangró. Mucho. En segundos, el cuarto fue un caos. Médicos corriendo, enfermeras con toallas y yo quieto. Quieto no por miedo, sino por desesperación. Tomé a Luz en brazos y su nombre volvió a tener sentido. Ahí, con ese niño en el pecho, entendí que estaba a punto de perder más que una mujer. Iba a perder mi última oportunidad de ser distinto. En la cirugía,
Ella luchaba por vivir. Y yo en la sala de espera, sudando, rogando sin saber rezar, pensaba en todo. En los contratos, en el orgullo, en la soledad que disfrazaba con poder, y con el niño dormido en mis brazos, prometí en silencio: si ella vive, nunca más vuelvo al vacío. Horas después, la médica salió. Fue por poco, pero se salvó. Lloré otra vez, como nunca antes. Cuando ella despertó, me miró débil. No me soltaste. Le tomé la mano. Nunca lo haré. Y así, en ese hospital pequeño, fui salvado por quien estuvo a punto de partir y por un niño que me rescató sin decir palabra. Unos días después de la cirugía, Ana ya estaba mejor. Aún pálida, pero con una luz en los ojos que venía del alma. Luz, el bebé, dormía más tranquilo, como si supiera que el mundo ya no era tan cruel. «Tenemos que registrarlo», dijo ella, en voz baja. Asentí. Fui al registro, tomé los papeles y volví al cuarto. «¿Nombre del padre?», preguntó ella. Me quedé en silencio. No porque dudara, sino porque sentía que no lo merecía. No soy el padre. Eres el que se quedó, el que sostuvo mi mano, el que le puso nombre al miedo. Eso vale más que la sangre. Firmé, con la mano temblando, pero el corazón firme. Después vino la duda del apellido. ¿El mío? Demasiado pesado. El del padre biológico, quemado por la injusticia. Ella resolvió. Se llamará Luz Veraz. ¿Verás? De verdad. Un nombre que nadie pueda borrar. Un nombre que lleve lo que él vino a hacer en el mundo. Sostuve ese papel como quien sostiene un espejo, y por primera vez me vi con orgullo. Porque en ese nombre había la historia de un hombre que intentó huir del dolor, pero fue salvado por él. El tiempo pasó. Luz creció, y yo también, pero no hacia arriba, hacia adentro. La empresa siguió en pie, pero ya no era mi mundo. Mi mundo ahora tenía piernas pequeñas, risa alta y una costumbre de preguntar todo. Una tarde nos sentamos en la terraza de la casa nueva. Miró el cielo anaranjado y preguntó: «Abuelo, ¿por qué me llamo Luz?». Sonreí, porque cuando naciste, todo estaba oscuro. ¿Y tú me encontraste? No, tú me encontraste a mí. Apoyó la cabeza en mi hombro. Silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio que abrazaba. Y allí, con el viento soplando y olor a pan en el horno, entendí. A veces Dios no manda respuestas, manda personas, pequeñas, frágiles, pero que cambian el rumbo de toda una vida. Aquella mujer embarazada en la acera no quería caridad, quería ser vista. Y cuando la vi todo lo que me faltaba. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Hasta la próxima. De tu abuelo rico.